motores de alta eficiência, elevadores, sensores, turbinas eólicas, entre vários outros itens. Sabia que tudo isso tem algo em comum? A presença em suas composições dos ímãs e ligas de terras raras. Em 2023, a FIENG adquiriu o primeiro laboratório fábrica do Hemisfério Sul que produz esses elementos, localizado em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Agora, por meio do Centro de Inovação e Tecnologia, o CIT-SENAI, a ideia é ampliar a produção desses ímãs e desenvolver soluções customizadas para indústrias de todo o mundo. E para falar sobre esse tema, eu converso hoje com o gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do CIT-SENAI, José Luciano de Assis. José Luciano, primeiro te agradecer muito por aceitar o nosso convite para esclarecer um pouquinho sobre esse assunto que é tão complexo, mas também muito importante para todo o setor produtivo. Obrigado, Caio, pelo convite. Espero esclarecer as dúvidas e deixar as pessoas um pouco mais informadas sobre o tema. Para começar, aquela perguntinha básica que muita gente não sabe. O que são e para que servem esses ímãs e ligas de terras raras? Qual que é a importância disso para o setor produtivo e também, claro, para a nossa indústria mineira? Bem, as terras raras, são minerais, são elementos químicos extraídos através do processo de mineração. As terras raras, elas são de diversas aplicações na indústria e na saúde, no setor de transformação, enfim. São elementos que estão no nosso cotidiano. Por exemplo, o seu celular tem componentes eletrônicos que possuem terras raras na sua composição. Os discos rígidos dos computadores têm terras raras. O motor elétrico de um carro tem muita terra rara ali na composição, por exemplo, dos ímãs que fazem ali o magnetismo daquele motor. Então, esses elementos hoje são motivo de questões, inclusive, geopolíticas no mundo. Por quê? Porque as terras raras são produzidas, em sua grande maioria, para essas aplicações na China. Então, hoje a China detém quase que um monopólio na produção de concentrados de terras raras, de elementos de terras raras, para os óxidos, que a gente chama, para a produção do produto final nessas aplicações. Então, esse material ele é extremamente rico. E as terras raras, você tem um processo importante, que é um processo de mineração um pouco mais complexo, porque você precisa movimentar muita terra para extrair poucos elementos de terras raras. Então, o grande desafio das terras raras é você fazer o processo de extração, fazer a concentração desses elementos de terras raras, que são 17 elementos químicos, e depois desse concentrado, você separar esses elementos para que eles sejam utilizados nas aplicações devidas. Por tudo isso que você falou, então, a gente percebe que é um tema que está presente na vida de todos nós, mesmo as pessoas às vezes não sabendo do que se trata do que se tratam esses elementos, eles são muito importantes e a tendência é que isso aumente gradativamente, né? Exatamente, na medida que você tem um mundo mais tecnológico, porque tudo que a gente faz, se a pessoa usa uma rede social, ela precisa do hardware, ela precisa do equipamento, precisa do celular, Então a terra rara ela tem características de magnetismo, de condutividade elétrica, de resistência à corrosão, que são importantes para que esses produtos possam funcionar de maneira adequada. Então não existe rede social pujante se você não existir um bom celular e dentro desse celular você tem terras raras, por exemplo. E pensando nisso, em 2023 a FIENG adquiriu o laboratório de produção de ímãs de terras raras, qual você está à frente. Claro, toda essa importância que você citou. Eu quero que você explique um pouquinho para a gente como que será a atuação da FIENG, como que já tem sido e como que vai ser daqui para frente em relação à exploração desses ímãs. Os ímãs de terras raras, eles são importantes produtos na transição energética. Eles fazem parte importante de um motor elétrico. Um motor elétrico está dentro de um carro elétrico ou de algum equipamento estacionário que gera energia a partir de motores elétricos. Então, por exemplo, um carro elétrico hoje tem de 30 a 50 quilos de ímãs permanentes de terras raras na sua composição. É importante as pessoas entenderem que esse ímã ele tem propriedades muito mais poderosas, ele é um ímã muito mais poderoso, diferente daquele ímã que a pessoa prega na geladeira.
né? Então esse é um ímã cujo elemento terra rara dá um poder de magnetismo muito forte para ele. Então é um ímã especial. Então esses ímãs são componentes importantes de motores elétricos, de aerogeradores para energia eólica, né? E outros componentes eletrônicos, por exemplo, ligados à questão da transição energética, sensores, microchips, placas eletrônicas, etc. Então, esses ímãs têm uma importância enquanto produto na cadeia de descarbonização, por causa da questão da eletrificação, uma delas, né? Existia esse laboratório por parte da Codenge, o laboratório ele tinha já essa visão de ser uma planta fabril para produzir até 100 toneladas desses ímãs permanentes no hemisfério sul, sendo o primeiro laboratório do hemisfério sul e a primeira planta fabril que produziria esses ímãs. Só que o laboratório ele não estava avançando, né? É uma questão aí do governo do estado, e a FIENG, né, o presidente Flávio, negociou e trouxe isso para dentro do Centro de Inovação e Tecnologia do CIT Senai. E o CIT Senai, já com um portfólio de projetos de pesquisa, uma articulação em rede de pesquisa nacional muito grande na rede Senai de institutos de inovação, tem ajudado a catalisar para que esse sonho de que a gente seja, em Minas Gerais, os primeiros produtores no hemisfério sul de ímãs permanentes, aconteça de maneira efetiva. Então, a importância disso, né? Como eu disse, a China hoje é detentora de monopólio praticamente desse mercado de produção, tanto de óxidos de terras raras, que são a matéria-prima para a produção do ímã, né? Quanto dos próprios ímãs lá como produto final. Então, imagine a Europa ou os Estados Unidos que precisam desenvolver motores, aerogeradores ou componentes eletrônicos. Eles dependem dessa matéria-prima e dependem desse ímã. E eles têm que negociar com a China. E os Estados Unidos, por exemplo, têm uma necessidade desses ímãs permanentes, está implantando plantas de produção disso no Texas e principalmente para a questão de defesa. E nós estamos aqui trabalhando isso no hemisfério sul como pioneiros. Aí estamos falando que seria o primeiro processo de produção disso aqui. E mais do que isso, né, nós estamos trabalhando um projeto que envolve 28 empresas, 12 mineradoras, 2 grandes grupos automotivos, empresas de separação magnética e de nanotecnologia, num projeto que vai desde a produção do óxido de terras raras por essas mineradoras até a produção do ímã. Tudo isso desenvolvido em Minas Gerais, inclusive utilizando reservas de minério de Minas Gerais para a produção de terras raras. Então a gente tem condição de mostrar para o mundo que somos capazes de produzir um elemento e um produto importante para o processo de transição energética. Isso vai abrir um leque, né, de política industrial, de negociações de outras naturezas que não técnica, para oportunidades de negócio no Brasil. Você imagine no futuro nós temos investidores industriais produzindo aqui no Brasil esses ímãs e vendendo para o mundo inteiro. E a ideia é que a atuação desse laboratório seja em parceria com essas mineradoras que já atuam aqui no nosso estado, também expandir para empresas de outros estados e até de outros países? Sim, a ideia é que a gente demonstre que o Brasil é capaz de produzir um produto de alto valor agregado e não simplesmente exportar a terra rara numa condição concentrada de baixo valor agregado. A gente é capaz, e vai demonstrar isso nesse projeto, de produzir o óxido em Minas Gerais, produzir o ímã em Minas Gerais e fazer o que esse processo seja economicamente viável e competitivo. Porque se a gente tem um monopólio asiático, chinês, na produção, a gente precisa trabalhar também a questão do custo de produção. Então, tudo isso está envolvido nesse projeto. Além dessas 28 empresas, os principais grupos de conhecimento técnico nessa área de magnetismo no Brasil estão dentro do projeto. Eu posso citar o CETEM, no Rio de Janeiro, que é um grande centro de pesquisa, a UFSC, em Santa Catarina, que tem um laboratório Magma, que trabalha já tradicionalmente com materiais magnéticos, inclusive os ímãs, né? Você tem o IPT em São Paulo, que está também no projeto, e o Senai, tanto nós aqui com o Instituto de Processamento Mineral do CIT Senai, quanto o Instituto Senai de Inovação Laser lá de Santa Catarina, que também está nesse projeto, e o Instituto de Inovação em Manufatura Avançada de São Paulo. Então é um grupo de pessoas com grande conhecimento e um grupo de empresas interessadas que vão construir isso e vai demonstrar
para o governo de Minas Gerais, para o governo do Brasil, que o Brasil é capaz, tem conhecimento, tem máquinas para fazer isso, e aí a gente poderia entrar nesse mercado aí sim numa outra vertente agora que não cabe a nós da área técnica explorar tanto. Nesse sentido, eu me lembro que no fim de 2024, 2 memorandos de entendimento foram assinados entre o CIT e uma mineradora australiana. O que vocês buscam com esse tipo de parceria? Assim, quais são os principais objetivos em negócios como esses que foram firmados no fim do ano passado? Então, a gente assinou memorandos, aí só ampliando esse número que você colocou, né, com a Meteoric, com a Viridis, e com a San Jorge e com a Clara. São mineradoras dessas aqui, praticamente todas são australianas, exceto a Clara, que é canadense. E tem também a San Jorge, que é uma mineradora que está aqui em Araxá. Qual a importância disso? Se essas mineradoras estão aqui no Brasil, em Minas Gerais, explorando jazidas para a produção de terras raras, esses memorandos trazem o nosso conhecimento de desenvolvimento no Instituto Senai de Processamento Mineral e no ITR, né, para a produção de ímãs, para que a gente contribua com essas mineradoras no processo de concentração e separação desses elementos de terras raras para utilizar no mercado. Então, a ideia desse memorando é que a gente ajude a desenvolver o conhecimento técnico, né, para que esse produto realmente tenha um valor agregado cada vez maior e possa atuar aí na nossa balança comercial como um produto de exportação de primeira linha e colocar o Brasil nesse mercado importante, em Minas Gerais principalmente, né? E a ideia é expandir cada vez mais esses Sim. memorandos, essas parcerias com essas empresas. Isso, né? A gente tem recebido, além dessas empresas, muitas outras interessadas no trabalho, tanto da questão de minerais críticos, quanto lá da produção de ímãs permanentes de terras raras. Então, assim, o governo alemão, a embaixadora da Alemanha já esteve visitando tanto o CIT Senai quanto o CIT Senai ITR, lá em Lagoa Santa, né? O secretário de Estado para Assuntos de Energia, lá, o secretário adjunto dos Estados Unidos, Geoffrey Piah, esteve presente. A gente já está em contato com empresas americanas que querem trabalhar em parceria conosco na questão dos materiais magnéticos, aí no caso os ímãs de terras raras e também nos elementos de terras raras para outras aplicações. Agora eu quero voltar em um assunto que você citou na sua primeira resposta, em relação à transição energética e descarbonização. Esses são temas de muita valia para todo o setor produtivo. Hoje esses assuntos são muito constantes em reuniões com empresários, enfim, passou daquele ponto em que se achava que isso só era discutido por ambientalistas. Como que o laboratório pode auxiliar nesse processo relacionado à exploração e à produção desses ímãs? No caso do CIT Senai ITR, né, como laboratório de ímãs permanentes, à medida que você consegue produzir esse ímã nacionalmente, primeiro você já tem aí uma redução no processo de emissão, né? Por quê? Se hoje você importa da China esses ímãs, você tem todo o transporte, né, toda essa questão. Se você faz isso regionalmente, você já cria aí uma diminuição nessa questão de emissões. Mais do que isso, se a gente consegue se colocar como um player importante nesse mercado, a gente ajuda a desenvolver o mercado de eletrificação, né, de motores elétricos, seja para carro, seja para outras aplicações. E esses motores elétricos, é conhecido, é uma energia limpa, né? A gente reduz, porque a gente não está queimando combustível fóssil. Então, de certa forma, a importância disso temos um produto de alto valor agregado que é um componente essencial no processo de eletrificação e, por consequência, no processo de descarbonização. Agora, o CIT Senai TR é parte integrante do CIT Senai, que já existe ali no Horto, né? Então, e existe uma política determinada pelo Dr. Flávio, né, de desenvolvimento de um centro de descarbonização, que na verdade é um centro virtual, vamos dizer assim, que usa a multidisciplinaridade do CIT Senai e do ITR para que a gente apoie a indústria nos desafios de descarbonização que elas têm. Então, quando você fala que isso não é mais uma questão de ambientalista, isso está completamente correto. Por quê? Hoje, um dos maiores esforços de desenvolvimento dentro da indústria nacional e global é para descarbonizar.
né, é atingir certas metas de descarbonização ao longo do tempo, tanto para que ela atenda a determinadas exigências aí de protocolos internacionais, mas também pela qualidade de vida que todas essas indústrias se preocupam com o seu consumidor final, que somos todos nós, né? Então, todo mundo está preocupado com essa questão climática e nós temos apoiado aí com inúmeros projetos já temos cases tanto já concluídos como em execução com a indústria nacional, a partir dessa política que foi trazida pelo desafio do nosso presidente de apoiar com o Centro de Descarbonização. José Luciano, algumas pesquisas mostram que esse mercado global das terras raras ultrapassa os 6 bilhões de dólares por ano. São números muito significativos. Como que o nosso estado, Minas Gerais, tem despontado nesse setor, né? A gente que já é muito famoso pela mineração, como o próprio nome diz, agora como que a gente tem se destacado nesse segmento também? A própria iniciativa do ITR é uma forma de tornar esse destaque muito além só da exportação de commodity, né? Então, Minas Gerais reconhecidamente é muito rico em jazidas de minerais críticos, dentre eles aqueles que geram os elementos de terras raras, mas a gente precisa ampliar o nosso leque de produtos a partir desses minerais. Então o ITR entra nisso. Então a gente está pegando não só a matéria-prima inicial, mas gerando um produto de valor agregado, né? Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de motores elétricos. E desses motores elétricos, uma parte que não é produzida nacionalmente é o ímã. Então a gente vai tentar mostrar que a indústria nacional é capaz de produzir esses ímãs de maneira competitiva, a partir do trabalho desse ciclo demonstrador de produção dentro lá do ITR, né? Então, Minas Gerais está bem colocada na questão de reservas, de jazidas, né, de recursos naturais para isso, mas a gente quer muito mais gerar um valor agregado para isso. O óxido de terras raras, que é uma fase intermediária na produção de ímã e que tem inúmeras aplicações, é um produto de alto valor agregado. Se a gente consegue separar esses óxidos aqui e vender os óxidos dos elementos de terras raras separadamente, nós já estamos contribuindo para a nossa balança comercial para que ela tenha um maior valor aí em termos financeiros desse produto de exportação. E é por isso que a gente tem mineradoras australianas, canadenses, empresas do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Alemanha, olhando para o Brasil nesse sentido, porque a gente já tem uma matriz limpa, né, por causa das hidrelétricas, da nossa energia limpa, mas a gente tem condições de tratar um tema que é os minerais críticos de uma maneira muito mais eficiente do que outros mercados mundiais. A gente tem tudo para entrar nesse mercado com muita força e, né, a Federação das Indústrias, o Senai, né, tem trabalhado muito para que isso saia do discurso e entre para a prática, né? E é o que está acontecendo já. E a gente percebe, então, por essas empresas que você citou de várias partes do mundo, que essa já é uma pauta que está em destaque em todo o mundo nesse mercado global, né? Sim, é uma discussão global, né? Todos os países, a União Europeia, a América do Norte, a Ásia, todo mundo aí disputando. Porque se você entrar numa discussão, mas agora os Estados Unidos saiu lá do protocolo de Paris, mas tudo que é feito precisa desses elementos, em termos de equipamentos eletrônicos, equipamentos elétricos, equipamentos para imagem de detecção para a saúde, né? Detecção de diagnóstico por imagem, enfim, é uma gama de aplicações que transcende, inclusive, a questão de descarbonização, né? É essencial para a defesa, por exemplo. Então, Minas Gerais, né, ela tem tudo para estar como um ponto importante nesse mapa global aí do desenvolvimento e do comércio de minerais críticos e de produtos como o ímã permanente de terras raras. José Luciano, muito legal essa conversa. Acho que a gente conseguiu esclarecer muitos pontos. É um assunto muito importante, mas que às vezes as pessoas não têm acesso, né, de maneira tão fácil e tão didática como foi hoje. Te agradeço muito e a gente segue acompanhando. Em caso de novidades, você volta aqui para trazer para a gente também. Obrigado pelo convite.